Infelizmente, no passado, muitas pacientes com esclerose múltipla escutaram que elas não deveriam ser mães, que a gravidez piorava a esclerose múltipla. Essas são histórias que eu escuto com uma certa frequência no consultório. Mas será que isso é verdade? Será que essas pacientes devem se privar de terem filhos se esse é o desejo delas? Bom, felizmente a resposta é não. Elas não devem se privar se elas desejam ser mãe. As pacientes com esclerose múltipla, elas podem sim engravidar. Mas tem um ponto que é fundamental e quem me acompanha aqui e na minha vida prática como médica, como professora, sabe que esse é um assunto que eu gosto muito. É importante para as pacientes que seja feito o planejamento familiar, o planejamento gestacional. Mas o que é isso, doutora Juliana? O que é planejamento gestacional? Quando a paciente começar a pensar em engravidar, ela deve comunicar o seu médico, preferencialmente o quanto antes. Por quê? Porque ela vai fazer os exames que são necessários para toda paciente que deseja engravidar. Ela deverá começar a reposição de ácido fólico. Ela deverá avaliar a reposição que ela está fazendo de vitamina D. E um ponto fundamental, ela deve avaliar qual medicamento ela está usando para o tratamento da esclerose múltipla. Vejam bem, alguns medicamentos para esclerose múltipla não podem ser utilizados durante a gravidez, porque eles oferecem risco ao bebê. Então, qual é o ponto fundamental do planejamento gestacional? É nós avaliarmos qual medicamento o paciente está utilizando, se aquele medicamento poderia ou não ser mantido durante a gestação, para fazermos o planejamento gestacional e pós-gestacional. Ah, doutora Juliana, mas uma amiga minha me disse que não tratou, não utilizou medicação durante a gravidez. Isso procede? Essa era uma prática muito comum no passado, ainda é uma opção no presente, mas cada vez mais a gente tem conversado com os pacientes sobre a importância de se planejar, de se avaliar individualmente, caso a caso. Exemplo, vamos dar um exemplo prático para vocês. Uma paciente que utiliza o medicamento Fingolimod. Essa paciente, ela não pode engravidar utilizando o Fingolimod. O Fingolimod precisa ser retirado com 2 meses de antecedência, no mínimo, da retirada do método contraceptivo. Mas será que é prudente retirar o Fingolimod e deixar essa paciente sem nenhum tratamento até ela engravidar, sendo que isso pode demorar 1 mês, 6 meses a 1 ano? Eu particularmente acho que não. O ideal é que seja feito uma troca por um medicamento que a paciente possa utilizar até engravidar ou por uma medicação que seja usada em períodos que a paciente possa fazer o remédio e tentar engravidar. Não engravidou, ela faz um novo ciclo do remédio e depois ela volta a tentar engravidar. Então, para vocês verem que é extremamente complexo esse planejamento, mas ele é possível e ele traz mais segurança para a paciente e para o bebê. Um outro argumento que eu escuto com frequência é: doutora Juliana, eu vi em uma aula que, durante o período gestacional, reduz o risco de surtos. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. A gestação ela é protetora. Durante a gestação, principalmente segundo e terceiro trimestre, a mulher tem menor risco de surto porque o sistema imune está mais contido. Só que isso se aplica a todas as pacientes? Não. Existem pacientes que têm uma alta atividade de doença, que têm uma doença mais agressiva. Então,
Para essas pacientes, não seria prudente nós contarmos apenas com a proteção da gravidez. Muito provavelmente, essas pacientes se beneficiam de tratar durante a gravidez. Por isso, mais uma vez, a importância do planejamento gestacional. Um outro ponto é que, logo após o parto, o sistema imune vai começar a voltar ao normal. E principalmente no terceiro trimestre pós-parto, ele vai chegar ao ponto que ele era antes, e isso aumenta o risco de surto. Então, se a gente não faz um planejamento pós-parto, naquele momento especial da vida da paciente, muitas vezes ela vai ter um surto. Então, mais uma vez, eu reitero a importância do planejamento gestacional e pós-gestacional. Esse é um tema amplo, eu poderia falar aqui com vocês, para vocês durante muito tempo, mas eu prometo que, de acordo com as dúvidas, eu trarei novos tópicos a respeito de gravidez e tratamento na esclerose múltipla.